Pois é, anunciou, né? Ontem a gente comentava aqui no canal com relação a por que da demora. Se imaginava que Juan Pablo Vojvoda seria anunciado na quinta-feira, mas está sendo anunciado agora. Acaba de ser anunciado pelo Santos oficialmente. Ele é o novo técnico do Santos, como vocês podem ver até pela arte aqui que o Santos fez, anunciando o treinador, que, segundo aqui alguns setoristas, inclusive de Olho no Peixe e outros tantos, está chegando ao Santos com os seus auxiliares Nahuel Martínez e Gaston Liendo, o preparador físico Luiz Aspiazu, o preparador de goleiro Santiago Piccinini e o psicólogo Cristiano Rodrigues. Bom, o Santos tem preparador de goleiro hoje. O Santos tem preparador físico, o querido Fábio Massaredzian. O Santos queria manter a comissão técnica do Tite, que são justamente dois auxiliares. Então a pergunta que fica agora é: o que vai acontecer com esses profissionais? O Santos demitirá essa comissão do Kleber Xavier, mais o seu preparador de goleiros, que está lá, se eu não me engano, desde a época do Carille, né, substituindo o Arzul, para comportar a equipe técnica do Vojvoda, ou todo mundo vai trabalhar junto e o Santos vai ter 200 auxiliares? Não sabemos o que foi negociado, até agora não temos essa resposta. Fato é que agora é oficial. É absolutamente oficial, o Vojvoda, o novo técnico do Santos. Importante lembrar vocês, tá? Gravei uma live aqui ontem mostrando muito do trabalho, que foi do trabalho do Vojvoda. Eu não entrei muito na questão tática, apesar de ter falado um pouco sobre isso. Mas falei bastante das nuances do trabalho, nos pontos, todos os campeonatos de pontos corridos que ele fez, todos os anos do Fortaleza, tudo que ele passou. Respondi perguntas importantes também de vocês na live. A live ficou muito boa, recomendo todo mundo assistir, porque lá tem a minha opinião definitiva a respeito do Vojvoda no Santos. Mas uma coisa que eu preciso falar para vocês aqui, e já te pedi o like, a inscrição nesse canal, que ativa o sininho, hype esse vídeo, é que eu tava pensando, eu não falei sobre isso na live ontem, fiquei pensando. Até depois da live eu fui diretamente deitar e fiquei rodando o YouTube, vendo vídeos, né, de canais de tática, falando sobre o trabalho do Vojvoda em vários anos, aquela coisa de mergulhar mesmo no trabalho, para a gente poder ficar cada dia mais informado, para trazer informações aqui para vocês e para também ficar mais munido, né, de situações. E, gente, eu tava pensando, olhando todos esses vídeos e que condensam com mais profundidade o que esperar do jogo do Vojvoda, eu confesso que eu fiquei um pouco mais preocupado do que eu estava. E não é preocupado no sentido, puta, foi uma merda. Não, 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 foi boa pra caralho e de novo, vou dizer. É a maior contratação de técnico do Santos nos últimos tempos. Sem dúvida. Sem dúvida. E isso é um mérito da diretoria, que eu critico, continuo criticando, acho que faz uma gestão péssima, mas que acerta aqui fortemente na escolha do nome. Só que tem uma coisa aqui, baseada no trabalho e no que a gente viu em campo no Fortaleza, que eu sei, é uma outra circunstância. O Vojvoda já mostrou que ele é um cara, né? Ele é conhecido como camaleão dos técnicos, então é um cara que se molda aquilo que ele tem taticamente e maneira de jogar. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, foi que na grande maioria dos campeonatos brasileiros que ele disputou, o Fortaleza foi... foi tipo, um time que teve menos posse de bola que o adversário. Não. Foi o time que teve menos posse de bola no campeonato. Tá, Rodolfo, mas foda-se, posse de bola e nada é a mesma coisa. Importante, como diz o Renato Gaúcho, não é ficar conversando, é importante levar para o motel, como ele brinca, né? A questão não é essa, a questão é que hoje está atrelado de uma maneira até para mim equivocada, que posse de bola, você ter a posse de bola é você mandar no jogo, mesmo que você esteja dominando as ações defensivas. Você quer um exemplo? Santos e Fluminense com o Caixinha no Maracanã esse ano, o jogo que demitiu o Caixinha. Eu achei naquele dia que o Santos se defendeu muito bem. Até tomar aquele gol que foi uma bola cruzada do Samuel Xavier, que acabou encobrindo o brasão ali, uma jogada de sorte.
Eu achei que o Santos defendeu, mas o Santos não conseguiu ter muito jogo ofensivo, mas a posse de bola foi quase toda do Fluminense. Claro, o estilo do Vojvoda não é esse, ficar apanhando 90 minutos e só fazer isso. Ele sabe, ele tem maneiras de sair jogando, ele tem jeitos diferentes de sair jogando, ele tem uma transição muito forte, ele incomoda o adversário, ele tem um bom ataque, né? Não tô querendo levar essa partida como parâmetro total, mas assim, o que mais... Aquele dia não foi um dia que o Brasão, ele trabalhou até, mas não foi um dia, nossa, uau do Brasão. E aquele foi um dia que o Santos, enquanto clube, foi defenestrado pela mídia, etc e tal, por não ter a bola contra o Fluminense. Existe um pensamento comum que times grandes precisam ter a bola, precisam pelo menos equilibrar a posse de bola com o adversário, porque senão tá jogando como um time pequeno. É uma máxima que a imprensa tem e se... Porque, gente, vamos combinar. Muita gente pagou um puta pau pro Vojvoda esse tempo todo por conta das campanhas que ele fez. Mas que olhou com pouca profundidade, porque assiste muito pouco o Fortaleza. A gente sabe, a gente torce pro Santos. A gente torce pro Santos. E a gente sabe o quanto pouco acompanhado é o Santos pela grande mídia. Imagina o Fortaleza. É muito menos. É muito menos. Então, é como assim, embora ele trabalhe aqui no Brasil há muito tempo, é como se ele estivesse indo para um outro país. Vindo pro, como diz os nordestinos, vindo pro eixo, né? Então, o que eu quero dizer que eu tô um pouco preocupado no seguinte sentido. A torcida precisa entender quem é o Vojvoda. Claro, ele pode mudar esse estilo. Mas será que ele consegue? Vou dar outro exemplo agora. Vocês lembram quando o Santos contratou o Jair Ventura? Eu sei, outro patamar de técnico, meu Deus, mas tinha acabado de fazer uma campanha histórica com o Botafogo na Libertadores de 2017. E fez um ótimo trabalho aquele ano no Botafogo. O Santos fez uma enquete, acho que foi a chegada do Pérez. Quem que a torcida quer como treinador? E o filho, né, do Jairzinho, o Jair Ventura, ganhou a enquete disparadamente. Todo mundo queria ele. Por quê? Por conta dos resultados. Porque ele tinha feito uma puta campanha com o Botafogo, ele tava em altíssima. Foi, assim, talvez o último treinador em super alta que o Santos trouxe. Porque todos os outros, muito melhores, inclusive, alguns como o Cuca, o Sampaoli e tal, vieram em baixa. O Jair Ventura veio em super alta. Claro, um trabalho muito mais curto no Botafogo do que do Fortaleza, mas era um time grande. E aí, o que aconteceu? Ele chega na coletiva dizendo: ah, não, eu tô no Santos, eu sei que o Santos tem um DNA ofensivo e o caralho. Largou 4 atacantes na frente, nunca conseguiu fazer um time que era espetacular jogar bola. Eu sei, é uma outra ideia, mas o meu ponto é: até que ponto, de duas uma, o Vojvoda vai ceder aos anseios da torcida de querer dominar as partidas independentemente do resultado, de querer ser protagonista, que é uma coisa que o Sampaoli traria na mesa, traria pra gente, que é o protagonismo. Com vitória ou derrota, o Santos tentaria ser protagonista de todos os jogos. E o protagonismo reflete-se em posse de bola nesse caso, tá? Porque se entende assim. Eu, particularmente, não entendo, mas eu sei que é o senso comum. Não sei se vocês estão pegando. Então, meu ponto aqui é: o Vojvoda vai chegar dizendo, pô, não, aqui é diferente, aqui eu não posso jogar como eu jogava no Fortaleza, tendo a pior posse de bola, a mais baixa do campeonato, eu tenho que protagonizar. Se ele entender isso, o quão eficiente ele vai ser montando um time fazendo uma coisa que ele não fez no Fortaleza. Esse é um ponto. Se ele falar, não, foda-se, eu tenho o meu estilo, os caras estão me contratando pelo meu estilo, eu vou jogar da minha maneira. E outra, tá? A pressão do Vojvoda sem bola não é marcação-pressão lá na frente. Pelo que eu vi, é muito bloco médio e baixo, que é maneira como muitos times pequenos se defendem. Se ele falar, não, é meu estilo, fui contratado por isso, vou para fazer isso e foda-se. Se ele fizer isso, a torcida vai ser capaz de entender, principalmente numa sequência de derrotas. Eu vou ser capaz de entender, conhecendo o Santos como eu conheço, você que tá aí. A diretoria que desconfiava desse treinador. Então meu ponto agora é esse. Olhando com mais profundidade porque ele fez em vários anos no Fortaleza, quando você olha elenco que ele tinha na mão,
orçamento para trabalhar, o quanto ele melhorou o jogador, pontos na tabela, classificações, etc. Perfeito. Agora, quando você olha o jeito do Fortaleza jogar, era um jeito que o santista não se identifica com o Santos jogando, diferente do Sampaoli. Não se identifica. E vocês vão perceber isso ao longo do caminho. Meu ponto é, a gente vai deixar de ser aquilo que a gente se reconhece para ter um pouco mais de resultado? Porque eu acho que agora a questão é essa. Ou o Vojvoda vai dizer, não, eu tô num clube diferente que necessita de mais protagonismo, precisa de mais posse de bola e eu preciso entregar isso. Se ele propor entregar isso, ele vai conseguir entregar com a excelência que ele entregou um jogo reativo no Fortaleza? Não tô dizendo que foi todos os jogos em 5 anos de trabalho que o Fortaleza foi reativo. O Fortaleza já teve mais posse de bola que adversários, já dominou. Contra o próprio Santos agora, lá no Castelão, eles tiveram mais posse de bola e tudo mais, apesar da derrota. Cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história. Eu tô falando na média geral. Imagina o Santos terminando um campeonato brasileiro, o próximo, sendo o time com menos posse de bola no campeonato. Como que isso vai refletir com o torcedor do Santos? Eu sou de uma época que pouco se discutia posse de bola. Que a gente não entendia protagonismo do jogo com porcentagem de posse de bola. A gente entendia protagonismo do jogo a partir do quão efetivo era o seu ataque. Quantos gols você fez, quanto você machucou o adversário. Só que, infelizmente, depois da era Guardiola, do Barcelona, que instituiu essa coisa da posse de bola irrestrita e o caralho, etc e tal, o olhar de quem acompanha futebol passou a ser muito sobre quem detém a bola, quem detém o controle do jogo. Pode reparar nos comentários dos principais comentaristas do Brasil. Você vê lá, às vezes você tá jogando Santos e fulano de tal, fora de casa, os caras estão tocando a bola. Aí vem na intermediária, toca a bola, cruza a bola, perde, recupera, toca de novo, vem, vai tocando na intermediária. Aí você vai ver o comentário, o time tá melhor, né? Controla mais as ações do jogo, comanda a partida até aqui, não criou porra nenhuma, o goleiro não trabalhou. Já sofreu 2 contra-ataques e o goleiro foi, mas o olhar que a gente tem sobre quem tá melhor no jogo é geralmente o olhar de quem tá com a bola. E se isso não for entendido pela torcida do Santos, a gente vai achar daqui a pouco, puta que merda, tá dando super errado. Sacou? Vocês têm que entender que esse é o estilo do Vojvoda. E outra, que mesmo que ele queira mudar, mesmo que ele entenda que a filosofia do clube é diferente, a gente não sabe se ele vai conseguir. Porque o sucesso dele foi jogando num outro estilo. Essa é a reflexão que eu quero trazer aqui hoje. Ah, Rodolfo, o cara foi contratado, você tá jogando água no chopp? Não. Puta contratação. Puta contratação. Tô feliz pra caralho com a contratação. Só que eu acho que a gente tem que alinhar expectativas. Agora, o casamento começou. Assinou o papel, amigo. Tá casado. Então, se tá casado, você tem que saber quem é seu marido e quem que é sua esposa. Tem que saber com quem você casou. O Santos tem que saber com quem ele casou, com quem que ele assinou. E o torcedor do Santos tem que saber quem que é o pai da criança. Tem que saber como que ele faz, como que ele gosta, o que ele joga, etc e tal. E cada vez mais mergulhando no trabalho do Vojvoda, eu tenho visto algumas situações de jogo que não se encaixam com o que hoje a torcida do Santos entende que é como o time deveria jogar. Que é um pouco da antítese do Sampaoli, inclusive. É uma outra coisa. Que não tem a marcação. Vamos lembrar, o Caixinha fez um jogo de marcação-pressão no Campeonato Paulista, que foi o primeiro jogo no primeiro tempo, acho que contra o Mirassol. O Santos jogou um bom primeiro tempo. Depois ficou, acho que 7 jogos sem fazer. Todo mundo, esse time não marca pressão, que não sei o que, chegar na Vila tem que marcar. Vai acontecer a mesma coisa com o Vojvoda. O time do Vojvoda não tem característica de marcar pressão. E eu vi vários vídeos que mostram, quando eles tentaram marcar pressão, que eles fazem isso mal. É uma marcação média-baixa, que atrás da linha da bola, e cara, 2, 3 toques para contra-atacar e ser muito objetivo. É o tipo de jogo que o Santos está contratando. É um técnico em alta, um técnico com uma puta história, o maior técnico da história de um time que ele transforma em médio no futebol brasileiro. Um trabalho mais longevo que a gente viu em muito tempo, junto aí com o do Abel. Né? Então, assim, tudo isso é muito grandioso.
Mas é um tipo de jogo, um estilo de jogo, que não tem a ver com o que o torcedor do Santos costuma gostar e se identificar. Nos apegaremos só ao resultado ou aprenderemos a jogar de uma outra maneira. Você quer um exemplo? O Filipão mudou o Palmeiras. O Palmeiras, para quem não se lembra, eu tenho 37 anos, o Palmeiras era um time que a torcida, a turma do amendoim, que o próprio Filipão apelidou lá no antigo Palestra Itália, o Parque Antártica, os caras eram filhos da academia, os caras entendiam que o Palmeiras tinha que ser sempre esse time de jogar muito bonito. Que tinha que ser esse time que tinha que dar espetáculo, que tinha que ter craques e o caralho. Os anos 90 do Palmeiras até a chegada do Felipão com Vanderlei era um espetáculo atrás de espetáculo, seleções, Parmalat, o caralho. O Felipão chega, gaúcho, com aquele jogo dele diferente, tem um distanciamento, mas aí o cara vence a Libertadores. E desde então, nunca mais se teve a mesma exigência no Palmeiras a esse tipo de jogo sublime. Tanto que o Abel é o maior ídolo da história dos caras. Pra mim, o Abel é o maior ídolo da história do Palmeiras, considerando até jogadores de futebol. Ele é o maior nome da história do clube. Se tornou, é minha opinião. Vários momentos, 2022 foi um ano que o Palmeiras jogou muito bem, mas vários anos foi um futebol pragmático e os caras não ligam, desde que vençam. Mudou a mentalidade do clube. O Vojvoda será capaz de mudar a mentalidade do Santos? De mudar a mentalidade de que o Santos não é só DNA ofensivo, que tem que mandar nos jogos e dominar todo mundo, e que o Santos, na verdade, tem que vencer, ser um clube vencedor? Será capaz de fazer isso? Os resultados vão dizer, o trabalho vai dizer, a relação dele com a torcida vai dizer, títulos ou não títulos vão dizer. A gente tem que estar esperando, entendendo que veio um puta técnico, mas que a gente tá esperando. Não adianta esperar um futebol, irmão, encantador, envolvente, jogo de posição, um super ataque. Isso não vai acontecer. Abaixa a expectativa. Puta treinador, mas com outro estilo. O Cuca fez algo parecido em 2020. O Santos chegou na final da Libertadores, poderia ter sido campeão. E eu não me lembro assim, tinha muita gente que reclamava do futebol do Cuca. Eu, inclusive, era um desses, principalmente no Campeonato Brasileiro. Porque a gente não tá acostumado com isso. A gente vinha do São Paulo que era outro bagulho. Então, agora a gente sabe o que a gente tá esperando. A gente sabe o que a gente tá contratando. O cara tá 5 anos aí no futebol brasileiro já. Mas o cara é um baita técnico, o cara pode entregar muito. Então assim, vamos dançar essa dança de acordo com a dança ou a gente vai querer dançar samba enquanto o Vojvoda vai estar tocando tango no fundo? Irmão, acabou o samba, agora é tango. E pra gente ser feliz, vamos ter que aprender a dançar tango. Tá afim de aprender? Então bora. Não tá? Você vai pedir a cabeça do cara em 1 mês. É isso que eu falo. Grande abraço e até o próximo vídeo.